Desenrola pode ser interrompido caso o projeto não seja aprovado no Congresso até amanhã, terça-feira. Desenrola aquele programa do Ministério da Fazenda para facilitar com que brasileiras e brasileiros saiam do Serasa, não tenham mais o nome sujo, continuam ou consigam pagar suas dívidas, especialmente com bancos, mas não só, né? A reportagem é da Janaína Camelo. Na pauta do Senado desta segunda-feira está o projeto que estabelece as regras para o programa Desenrola Brasil, de renegociação de dívidas. Embora funcione desde julho, o programa corre o risco de ser interrompido caso o projeto não seja aprovado pelo Congresso até no máximo terça-feira. Isso porque o Desenrola está em vigor por meio de uma medida provisória, prestes a vencer. Em última reunião, os líderes no Senado se comprometeram a pautar a matéria no plenário em sessão semipresencial, depois que foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos com regime de urgência. Por meio do Desenrola Brasil, é possível renegociar débitos em até 60 parcelas, com taxas de juros de 1,99% ao mês. O projeto, que deve ser votado, inclui ainda novos limites para os juros rotativos do cartão de crédito. Hoje, a taxa média anual dos juros rotativos é de 445%. Com a nova regra, as instituições financeiras terão 90 dias para definir um novo limite, o que deverá passar pelo aval do Conselho Monetário Nacional. De Brasília, Janaína Camelo. Então vamos ouvir os nossos comentaristas Amanda Klein e Cláudio Dantas aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Amanda, bom dia, boa semana para você. O projeto é popular. Sexta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu os resultados e ele tem alcançado resultados impactantes e importantes, tanto para o devedor quanto para quem tem a receber a dívida. Difícil imaginar que o Congresso mate no peito e não coloque para andar de uma vez por todas uma medida que, por enquanto, é muito popular. Se eficaz ou não no longo prazo para a economia, a gente vai saber depois, mas que é popular né? Exatamente, Colombo, fica difícil imaginar que alguém pudesse, como você disse, matar no peito e não desenrolar o desenrola, que até agora, apesar de tudo, ficou um pouco enrolado, né? Primeiro, bom dia a você, Dantas, Lívia, bom dia a quem nos assiste e nos ouve na Jovem Pan. A expectativa do governo é que seja, sim, aprovado amanhã. Estava até falando agora há pouco com um interlocutor aqui do Ministério da Fazenda. Ainda há uma dificuldade em prever exatamente um placar hoje, agora, eu estou falando de segunda-feira de manhã, mas a expectativa é que seja votado com toda certeza. Foi assim que me responderam. Eu perguntei, a expectativa é que seja votada, aprovada até amanhã o Desenrola Brasil? Sim, com toda certeza. Simples assim, a Fazenda não espera um veredito, uma conclusão, um resultado diferente deste. Tramitou na CAI na semana passada, né, no finalzinho, na quinta ou na sexta-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos, estava travado até aí, tinha até um problema com o relator, proposta de fazer algumas mudanças, devolver aquilo para a Câmara, mas aí derrubaria a medida provisória. O relator sentou-se com o ministro da Fazenda, Haddad, que deixou muito claro, olha, precisamos aprovar esse projeto agora. E houve um certo susto no final, porque teve a tal greve protagonizada pela Frente Parlamentar Agropecuária, alguns partidos da oposição, na semana passada, por causa da história do marco temporal. Mas aquilo durou um dia. Aí, quando a situação acalmou, arrefeceu, voltaram a se reunir pela manhã de quinta-feira na CAI, tramitou pela CAI e agora a expectativa é que seja, sim, votado em plenário, lembrando sempre que a vida do governo é mais fácil no Senado do que na Câmara. Exatamente, nesse ponto que eu quero tocar com o Cláudio Dantas, que já está aqui conosco também. Dantas, bem-vindo, bom dia para você. De fato, esse movimento de obstrução que a Amanda citou continua hoje, inclusive a gente vai conversar com um parlamentar a respeito disso. Qual é a previsão agora das discussões nessa próxima semana diante desse movimento? O que você tem de informações a respeito disso para a gente? O que deve avançar agora nessa próxima semana e o que deve ficar um pouco mais contido, emperrado, digamos assim? Muito bom dia, Lívia, bom dia, Amanda, bom dia, Colombo, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, esse movimento de obstrução, ele é particularmente sensível lá na Câmara dos Deputados e nós teremos ainda uma reunião de líderes para definir exatamente aquilo que pode avançar. Nós temos aí algumas questões importantes, como a própria PEC da anistia, que vem sendo debatida aí de forma enfática aí nas últimas semanas. Esse caso do Desenrola, com a convocação extraordinária feita pelo Pacheco para hoje, para a sessão de hoje, essa sessão deve
deve transcorrer sem nenhum problema com a aprovação dessa medida, em função justamente do impacto popular que ela tem. A gente sempre deve lembrar que ano que vem é ano de eleição e os nossos parlamentares, vários deles têm interesse nas eleições de 2024 e naturalmente não vão tomar uma decisão que seja impopular. O Desenrola tem tido um impacto expressivo e a nova plataforma que o governo está colocando no ar, que já cadastrou em mais 600 empresas, ela inclui nesse projeto que vai ser votado no texto da MP, no relatório que será votado, inclui os juros do rotativo, as dívidas dos juros do rotativo do cartão de crédito que, como a nossa repórter mencionou, 450% ao ano é uma das causas aí de grande endividamento da população. Então, não vejo resistência à aprovação do Desenrola para que, efetivamente, essas negociações possam seguir sem maiores transtornos. Até, porque a gente fica imaginando imagina se isso não fosse aprovado, Dantas, deixaria um limbo jurídico enorme para as dívidas que já foram renegociadas até agora. Tem muita gente que já passou, já fez esse trâmite, porque a medida provisória ela passa a valer imediatamente, mesmo que ela leve alguns meses até ser aprovada, 120 dias, até ser aprovada pelo Congresso, mas já passa a valer imediatamente. Pelo que me disseram aqui, o Rodrigo Cunha, que era o relator, teve a intenção de fazer algumas emendas no começo, aí o texto teria que voltar para a Câmara, mas depois dessa reunião com a Haddad, aparentemente desistiu, então o texto deve ser aprovado como veio da Câmara. Sem dúvida. Não vejo maiores problemas, Amanda, nesse texto, em função justamente daquilo que eu acabei de mencionar. É uma medida muito popular, não apenas para o governo, mas para o próprio Congresso Nacional. Ficar contra uma medida que favorece o consumidor, o eleitor, no fim aí da linha, efetivamente não teria o menor sentido político. Então a gente percebe que vai ser aprovado aí sem maiores problemas.